Muito bem. Hoje eu gostaria apenas de fazer um breve comentário a essa figura histórica que, assim como muitos estudantes sérios, eu também, como estudante sério, passei a estudar. Não necessariamente só pelos estudos que se fazem a respeito dele, mas indo beber direto à fonte, nos próprios escritos de Che Guevara. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, deixa eu ver, eu deixei separado aqui um trecho dele. Vamos ler. Existem verdades tão evidentes, tão incorporadas ao conhecimento dos povos, que já se tornou inútil discuti-las. Deve-se ser marxista com a mesma naturalidade com que se é newtoniano em física ou pasteuriano em biologia, considerando que, né, se novos fatos determinam novos conceitos, nunca perderão sua parte de verdade os que já aconteceram. É o caso, por exemplo, da relatividade einsteiniana ou a teoria dos quanta de Planck com relação às descobertas de Newton. Então, pera lá. Deixa eu pensar aqui com esta. Assim, a gente fica. Vamos pensar aqui com os meus botões com relação a esta expressão tão pseudo-intelectual de Che Guevara. Como é que pode um sujeito acreditar, assim, se expressar de uma maneira tão, vamos dizer assim, tão pobre, né? Como é que uma literatura tão pobre como a do Che Guevara, com um estilo tão, vamos dizer assim, tão leviano, convencer tantos e tantas gerações de jovens, vamos dizer assim, de certa forma, se apegarem, se não se tornarem militantes, né, como muitos se tornam, mas a se apegarem a isso. Ou seja, essas frases de efeito que criam uma certa, não só uma certa impressão no imaginário já pobre da juventude contemporânea, mas uma certa sensação, entendeu? Então você vê assim, a gente pega assim, principalmente esse pessoal que tem mania de se auto-intitular ateus e que adoram publicar vídeos atrás de vídeos no YouTube, por exemplo, fazendo deduções totalmente assim, totalmente pueris e vulgares dos textos sagrados, por exemplo, dos textos bíblicos. Quer dizer, os textos bíblicos, vamos pegar aqui, por exemplo, o Velho Testamento. O Velho Testamento, segundo entre os melhores estudiosos, né, está ali, é quase que um método histórico rigorosamente estabelecido. Ali, por exemplo, você vê textos e mais textos, capítulos e mais capítulos, onde os textos estão condensados em forma quase de código. E à medida que você vai lendo e vai buscando entender e vai percebendo, né, os paralelos históricos do povo hebreu com outros povos, né, e quando de fato pela leitura bíblica você vai buscando os estudos que de certa forma são paralelos, né, fazem um panorama histórico que de certa forma é paralelo aos textos bíblicos, a gente vê toda aquela realidade que um povo, que, por exemplo, o povo judeu, o povo israelita, que é um povo que tinha, né, e tem vamos dizer, uma sintonia assim elevadíssima com o divino, eram capazes de, por exemplo, nas suas relações com outras nações, de perceber aqueles esquemas culturais, linguísticos, né, de perceber o modo de reverência dos outros povos, os modos tradicionais, e eles conseguiram não apenas condensar aquilo ali de uma maneira criativa, mas todo esse contato serviu para que eles intuíssem algo que é para além dessas culturas. E de certa forma, com o tempo, da tradição oral para a tradição escrita, aquilo se formou textos, né, que são verdadeiros códigos, textos dogmáticos, né, históricos, que são verdadeiros códigos de compreensão da realidade. E daí vem esse bando de mané, metidos a ateus, metidos a céticos profissionais,
vamos dizer assim, que fazem leituras espúrias da Bíblia, né? Quer dizer, não sabem nem ler a Bíblia e ficam duvidando. Quer dizer, os textos da Bíblia estão bem claros e explícitos. Mesmo, eles são condensados não para esconder intenções, eles são condensados para que se estimule o que? A capacidade imaginativa, a capacidade de raciocínio intuitiva, a capacidade científica, né? Eles são revelados, é a mesma coisa quando Moisés, você tem aquela, nos estudos metafísicos se explica muito bem, por exemplo, o significado da palavra revelação. Revelação tem a ver com véu, você revela, você sobe o véu e você revela, e ao mesmo tempo você revela, você põe o véu de novo. Os textos sagrados são mais ou menos assim, né? Eles têm uma revelação e ao mesmo tempo eles contêm um certo mistério de como aquilo funciona, de como aquilo é estruturado daquela maneira, de como, vamos dizer, a providência divina se expressa. Mas de qualquer maneira a realidade está ali. Nós não, pode ser que não compreendamos o porquê da realidade existir, mas pelos textos do Antigo Testamento podemos compreender melhor a realidade histórica, que está muito bem expressa ali em forma de tradição, de uma tradição muito bem estabelecida. Agora a gente pega um pequeno trecho de Che Guevara, onde você vê uma pobreza de linguagem, uma pobreza de imaginação, onde o cara simplesmente ele vai alinhando doutrinas ou filosofias ou métodos científicos que não estão ligados entre si, como se eles formassem uma coisa homogênea, né? E que as pessoas teriam que se acostumar. Por exemplo, se as pessoas têm que se acostumar com o pensamento marxista, bom, elas já se acostumaram com o pensamento, com a doutrina de Newton, né? E com o tempo, com o que elas devem se acostumar? Com a doutrina de Lenin, depois de Stalin, mais tarde de Mao Tse Tung, quer dizer, e com toda aquele monte de, vamos dizer assim, todas aquelas normas que fazem parte dos países totalitários, dos países comunistas, normas essas que muitas vezes impõem o que? A perseguição e morte de pessoas que decidem não servir ao Estado comunista. É isso que ele está pregando? É isso que ele quer? Que nos acostumemos? Que nos acostumemos que pessoas têm que ser mortas também para que o mundo melhore? Porque essa é uma das coisas que é pregada pelo comunismo. O comunismo que esse Che Guevara, Ernesto Guevara, seguiu, esse palhaço. Esse é um palhaço da história, tá? Esse é um verdadeiro covarde vagabundo e que no fim é idolatrado por um bando de jovens que não passam de idiotas úteis, né? Então, quer dizer, e é engraçado que duvidar dos textos bíblicos de maneira leviana é o que mais é uma coisa muito fácil de se fazer. Agora, pegar um texto de Che Guevara e relê-lo e não perceber que ali há não só uma pobreza de linguagem, mas há muitas vezes claras intenções de se estimular o comunismo, ou uma intenção mal disfarçada, né, uma intenção mal elaborada de se disfarçar o comunismo. Isso ninguém vê. Quer dizer, jovens muitas vezes passam horas lendo Che Guevara e não são capazes de perceber que em muitos momentos ele está estimulando até os filhos dele, né, por carta, estimulando ao comunismo de maneira explícita e estúpida. E outras vezes ele está de maneira muito mal escrita, né, no sentido de uma linguagem pobre, tentando disfarçar o comunismo com mensagens pseudo intelectuais. E como é que os jovens não percebem isso? Quer dizer, é toda uma coisa armada e artificiosa justamente para criar efeito no espírito das pessoas. E as pessoas não percebem. Daí quando lê a Bíblia, eu duvido que isso aconteceu há 5.000 anos atrás, né? Eu duvido que as coisas sejam assim. E está aí o povo judeu com tudo documentado, né? Está aí o povo judeu sofrendo perseguição, levando na cabeça, né, a cada século que passa, tudo documentado, e as pessoas duvidando. Aí chega o Ernesto Guevara, né, estimulando as pessoas a se acostumarem até com o fuzilamento de inocentes, e as pessoas acham que o homem é um emblema de um guerrilheiro que pregou a paz. Puta merda. Olha, é de trincar os bagos.